Boa noite, pessoal. Desculpe o atraso. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui, eu, Padre João Cláudio, nesta segunda-feira. Deus abençoe a Alessandra, doutora Michele, Andréia, boa noite. Boa noite. Ariadne já entrou. Amém. Ariadne, vamos colocar Ariadne. Isso. Hoje, o pessoal está chegando. Que legal, boa noite. Hoje eu estou com a camisa de São Miguel Arcanjo. Aqui, ó. Estou mostrando a camisa. Boa Boa noite, Ariadne. noite. Boa noite. Alô, o pessoal está chegando. Vamos chegando, pessoal. Hoje gravamos as homilias de semana que vem. Hoje, boa noite, Isabel. Boa noite. Boa noite, Kátia, Freire. O pessoal está chegando. Hoje foi lá no seminário de manhã, eu e Fábio Luiz. Esse ano nós fizemos a Semana Santa no seminário. Ah, é? Acho que tem muito a ver, sabe? O seminário é o local onde se configura os próximos sacerdotes, onde se prepara os próximos padres. E assim, o pessoal não conhece o nosso seminário, né? Verdade. E lá eu tive o Eu privilégio amo aquele de... lugar, gente. Amo. Eu Eu também. acho lindo, amo. Eu tive o privilégio na minha vida de me ordenar padre lá. Naquele Eu adoro. campo. Nossa, naquele campo, aquele verde. Então, assim, eu confesso a vocês que eu me emociono ao falar do seminário, né? E foi muito legal estar lá hoje, ver os seminaristas, né? Ver o funcionamento da casa, do seminário. Nosso seminário é aqui na rua Genserico Ribeiro 59, né? Rua São Genserico Lourenço. Ribeiro 59, aqui na São Lourenço, tá? É engraçado que se traçar uma linha reta através do morro entre a igreja de Fátima e o seminário, você sai exatamente na Genserico. Sai Nós lá, né? estamos na mesma direção do seminário. É impressionante isso, né? Nada é coincidência. Nada. Hoje também hoje eu estive em São Gonçalo, no cemitério São Miguel. Fui me despedir de uma grande amiga, a dona Flora, mãe do meu amigo Domício, que faleceu. Ela era uma senhora incrível e dessas providências divinas, né? Ela não sabia, ela era baiana. E eu levei o meu aspersório, está até ali. Eu levei o aspersório e a água que eu coloquei é a água do mar em frente à Igreja do Senhor do Bonfim. Eu ganhei, uma senhora trouxe da Bahia e falou assim, Padre Gente, João, no dia 2 de fevereiro desse ano, eu estive em Salvador, na Bahia, e peguei a água lá de frente do Senhor do Bonfim. E eu trouxe a água do dia 2. E eu coloquei. E eu não sabia, né? A dona Flora, ela era não só baiana ali daquela região, como ela era muito devota do Senhor do Bonfim. E quando eu me lembrei e falei, porque ele falou lá na hora da Bahia, a emoção tomou conta da gente, né? E foi muito bonito. A família ficou muito agradecida. Eu hoje pude visitar o túmulo da minha prima, da Márcia, né? Eu sempre, quando eu vou lá, eu compro as pétalas vermelhas e coloco, né? O Ricardo tá aí, Ricardo de Carla, graças a Deus. Aliás, a Karina me pediu hoje uma oração para a filhinha, para um bebê que está muito mal, né?
eu esqueci o nome, está aqui no meu celular, não sei como vou pegar o nome, né? O médico pediu um milagre, ele falou, ó, só um milagre. Então, vamos pedir esse Vamos orar. milagre aí por esse bebê, né? Engraçado que é sempre perto de São Miguel. É. Anne Vieira, Rosali tá aí também, Rueb. Se Deus quiser, seu pai... Ah, vai ter, olha aí, o pai do Ricardo vai ter alta dia 29 agora, de quarta-feira. Olha que benção. Né? Hoje estivemos na igreja também, estamos lá fazendo os preparativos para a missa de São Miguel. Aliás, gente, eu queria fazer um apelo, né? Sim, cortou a live. Ela é filha, eu acho que é isso, de uma fotógrafa de bebês. Né? Então, assim, vamos rezar. O bebezinho é Bebezinho? filha Aham. de um repórter. Não, não é o Gabriel, não. Aliás, o pai do Gabriel está aqui. É outra criança. É outra criança, Alessandra. Sempre. Obrigado, Ricardo. Fica aqui com a gente. Chama a Carla para vir rezar aqui com a gente. Assim, sempre, todos os dias, está chegando muito pedido de oração, sabe? E hoje mesmo eu me coloquei em oração lá na igreja. E à tarde também, lá no velório. Foi bonito porque o Beto, que está tocando na missa de São Miguel, também era amigo da Dona Flora. Aí o velório virou missa de São Miguel, né? Porque começamos a cantar, a louvar. Dona Flora era muito católica. Aí fizemos aquele louvor com violão, com música, sabe? Delícia. E assim, eu me senti já numa prévia da missa de São Miguel. E graças a Deus, nem a família é muito católica, né? Então, quando é muito católica, as pessoas assim de muita fé, Sim. apesar da Dona Flora ter seus 90 anos, ela estava muito bem, foi muito de repente. E mesmo assim, a gente criou um laço muito, muito legal e assim, foi muito bonito o dia de hoje, sabe? Deus tem tido esse carinho com a gente, né? Deixa eu te falar uma E... coisa. Oi. Deixa eu te falar uma coisa. Conforme forem chegando os pedidos de oração lá na igreja, por causa do trabalho, eu acabo, né, não tendo Uhum. tanta presença lá. Se você quiser anotar e depois me mandar foto, manda para mim, porque eu coloco nas minhas orações no período da noite. Mano, inclusive eu vou pedir a Fabinho já para começar a anotar, porque é muito pedido de É oração muita que chega. coisa, E a exatamente. gente, às vezes não tem tempo. Porque ou E, às vezes eu fico anotando, ou às vezes eu fico rezando. sim, Né? tinha que conseguir E, alguém para anotar, fazer uma lista, que aí manda para é, mim, Janete, a gente se divide. inclusive, Print. Ariadne, eu vou começar a fazer o seguinte: enquanto eu estiver no atendimento, eu vou expor o Santíssimo lá na capela, sabe? Deixar o Santíssimo, porque é bom que eu já olho para Jesus. Sim. Né? Eu já vou olhando lá para o Santíssimo e eu vou até pedir a Fabinho para colocar o Santíssimo exposto no YouTube. Para a gente já fazendo as adorações, já colocando os pedidos de oração. Isso. E no YouTube, gente, se você coloca os pedidos de oração nos comentários, não no chat, nos comentários, os pedidos ficam. Então tem lá a transmissão. Você vai lá no comentário e coloca o pedido. Porque quando você coloca no chat, meia hora, E 10 minutos apaga. depois, apaga. Agora, se você deixa no comentário do vídeo, ele fica. E aí é bom... Opa, bati aqui com o pé. É bom que a gente vai deixando e vai anotando e vai, inclusive, escrevendo e colocando lá no papelzinho de oração. Tá? E eu queria também pedir para as pessoas nos ajudar. Nós estamos precisando disso aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. E tem gente que fica dando dinheiro para coisas que
Eu soube ontem, o Eloy esteve aqui na igreja. Você estava na igreja aqui ontem, domingo? Não. Então, Ontem o não. Eloy estava me contando de um grupo aí de fiéis que se sentem muito ultracatólicos, que estavam pedindo dinheiro, pedindo para comprar uma imagem usando o nome da paróquia, do padre. E o padre calhou de ir num lugar com o Eloy, que vai ser diácono, e a pessoa, olha, acabei de receber aqui um pedido do senhor para comprar uma imagem. O padre falou assim, meu? Não, não pedi não. Aqui, tá aqui, ó. Ah, o padre foi lá nesse grupo e, ó, descascou. Então, gente, cuidado. Aqui é o Padre João que está pedindo diretamente para você. Não tem nenhum intermediário. Cuidado com esses grupos, tá? Nem todo mundo que veste um hábito religioso, às vezes, é religioso, tá? Para você ser religioso, você tem que estar inscrito, ter passado pelo postulantado, ter feito o noviciado canônico, votos simples e votos perpétuos. Aí você é considerado religioso, é legítimo o uso do hábito. Ou não, porque tem congregação que não usa hábito, tá? Mas cuidado, tá? Porque tem muita gente que até participa de grupos ligados à espiritualidade das congregações religiosas, mas não são religiosos. Às vezes é uma associação de fiéis, mas que não tem aprovação do bispo, tá? Não tem. Então, antes de você ajudar um grupo religioso, procura se informar se essa associação religiosa é aprovada pela igreja, é aprovada pelo bispo, tá? Se você quer realmente fazer uma ajuda, obviamente, à igreja ou à congregação religiosa ligada à igreja. Por exemplo, a comunidade Reset, ela é aprovada pela igreja. A comunidade Canção Nova é aprovada pela igreja, né? A Shalom, tem comunidades de vida que são aprovadas, ou aprovadas por um bispo, mas nem todas são. Então, cuidado, cuidado, tá? E também, muita gente chega, e já aconteceu muito aqui, sabe? Muita gente indo pedir dinheiro em meu nome, sem que eu saiba. Golpes também tem. Eu falo isso porque eu trabalho e trabalhei na Congregação das Causas dos Santos, e é importante dizer isso para vocês, tá? E tinha sites que surgiam pedindo dinheiro para os processos que não eram verdadeiros, eram falsos. Então, assim, cuidado, tá? E se você quiser ajudar a nossa igreja, nós temos disponibilizados o nosso CNPJ, que é a chave Pix, que está em nome da Mitra Arquidiocesana de Niterói, PNS Fátima, tá? Você pode me procurar, procurar a Isabel, procurar a Janete. Elas duas têm. A Beth, que está lá trabalhando, também. Agora, qualquer outra pessoa, tinha gente que entrava na Câmara dos Vereadores aqui em Niterói, dizendo, gente de igreja, dizendo pedir dinheiro em meu nome, para festas, para eventos, para imagens, para comprar alguma coisa, e é golpe. Cuidado com isso, gente. Eu preciso esclarecer isso para as pessoas. E aí as pessoas querem, e tem gente que fica passando assim, porque nós precisamos comprar isso, comprar aquilo outro. E muitas das vezes você está financiando uma coisa que você não sabe se realmente ela tem. Ah, mas a igreja hoje está assim, está assado, está assado. Ok, a igreja pode estar passando por um momento difícil, mas a igreja católica ela presta contas ao governo. E nem sempre esses grupos
que você vê na internet, presta contas, não. E eu não estou nem falando de padres, que às vezes se passam por padres católicos, mas nem padres católicos são. E isso já aconteceu em várias cidades, sabia? De padres chegarem, se apresentarem como padres, rezarem missa, atender confissão, e quando foi ver não era padre. Isso acontece. Então, assim, muito cuidado, tá? Muito cuidado com essa... Desculpa aqui que a minha cachorrinha está... Dá para ouvir minha cachorra latindo? Dá. Morena, por favor, vem cá, papai. Vem cá, Morena. Então, assim, é importante esclarecer isso às pessoas. O que nós estamos precisando, gente, é de ajuda para pagar as nossas contas. Nós estamos fazendo a obra, pouca gente sabe, nós estamos fazendo a obra no salão, compramos o material, a parte elétrica, e como nós não temos uma empresa, os 2 funcionários aqui da igreja que estão montando os armários, então é mais devagar, mais lento, nós estamos fazendo, comprando, cortando, aí a gente para fazer a massa do empadão, ou seja, somos poucos, porém, somos pessoas que estamos fazendo o possível para seguirmos corretamente, né, todo o itinerário econômico. Nós temos tudo contabilizado, você sabe, a Janete é uma mulher muito correta, né? E prestamos contas, pagamos a arquidiocese, seguimos ali todas as orientações, tá? É importante deixar isso claro. Hoje, no final da live, nós vamos, toda a live, a pedido da minha amiga Adriana, que está aí, no Encare, nós estamos fazendo uma bênção, né? Sexta-feira nós abençoamos os remédios. Hoje nós vamos abençoar o quê, Ariadne? O quê? Não sei. Nós vamos abençoar hoje, nós abençoamos a chave de casa. A chave, Né? isso. Remédio, Nós abençoamos água, o sal, a água roupa. E a vela, a roupa. Então, hoje nós vamos abençoar o seu crachá de trabalho, a sua carteira de trabalho, né? Ou o seu currículo. Você está em processo seletivo, né? Já pode pegar. Ela aí, Adriana. Então, hoje nós vamos abençoar o seu contrato de trabalho, a sua carteira de trabalho, você que está desempregado, o seu currículo, você está em processo seletivo, né? Você tem o seu crachá de emprego, então, o seu emprego, o seu trabalho. Né? Se você tiver, obviamente, uma empresa, um comércio, não sei, algum documento, né, que você possa ter, que represente a sua empresa, deixa aí, já vai separando, vai colocando aqui do lado, tá? E vamos dar início, né, Ariadne? O pessoal está gostando muito de você, sabia? Olha, é mesmo? O pessoal Fala um pouquinho para o pessoal aqui. Aqui, ó, a doutora Michele está pedindo oração pela proposta de estudo do seu filho. Pode, Alessandra, pode ser algo que simbolize a sua empresa, pode. Que represente a sua empresa, tá? Fala um pouquinho do seu estudo sobre psicologia positiva. Então, a psicologia positiva foi algo que eu me apaixonei completamente. Para quem não sabe, não é uma nova psicologia, é um movimento da psicologia que ela estuda a felicidade e o bem-estar. Né? Durante muitos anos, depois da Segunda Guerra, a psicologia ela se voltou muito para estudar os transtornos psicológicos, as doenças mentais. Então, os artigos, as pesquisas eram muito voltados para isso, né? Para as doenças. E a partir dos anos 2000, um grupo de psicólogos eles se uniram porque eles começaram a ver que as pessoas estavam continuando a adoecer e estava aumentando muito mais o número, né, de pessoas com depressão, ansiedade.
Então, eles fizeram esse movimento para focar nas potencialidades humanas. Então, a psicologia positiva, ela vai olhar para tudo que o ser humano tem de bom, de talento, de forças de caráter. Então, ela faz pesquisas, estudos para traçar um caminho para elevar o nível de bem-estar, de florescimento humano. E assim, prevenindo dessas doenças chegarem, né? Do adoecimento chegar no indivíduo. Então, é basicamente isso. É o estudo é a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar. E é um curso que você fez, é uma faculdade? É como uma é que é? pós-graduação, uma especialização que eu fiz. Fiz vários outros cursos também, né, de certificação para felicidade no trabalho, porque a psicologia positiva ela vai abranger várias áreas da nossa vida, né? Tem os relacionamentos, né, no social, tem no mundo corporativo, no ambiente de trabalho, como no indivíduo em si, né? O nosso bem-estar, a nossa felicidade depende de um conjunto de coisas, né? Então, uma área muito ampla, é muito amplo. Então, a gente vai assim, para cada área determinada, tem um caminho, tem um estudo, tem intervenções que você pode usar a fim de você elevar essa sensação de bem-estar naquele meio ali que você convive. E onde fazer esses cursos? Porque a Natália, minha prima, que está aí na live, Sim. Ela se interessou. E eu acho que tem várias pessoas também que estão interessadas. Onde fazer? Como fazer? Então, tem a pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, foi a que eu fiz. Tem também uma outra pós-graduação, que é o IPOG, que é um instituto de pós-graduação, tem aqui no Rio. As que eu conheço, assim, que são principais agora que me vêm à mente, são essas. Mas existem outros institutos, né, de psicólogos que também fazem a certificação. Eu fiz uma certificação de felicidade interna bruta, que é o FIB. O FIB, o país do Butão, ele fez a substituição do PIB pelo FIB, que é felicidade interna bruta. Eles viram que o importante é a pessoa ser feliz, é você pensar no bem-estar do indivíduo, valorizar as individualidades, né, as virtudes do indivíduo. Então, vários países estão copiando, né, alguns países já estão implementando o FIB, é muito legal, envolve várias coisas, aspectos econômicos, sociais, né, até políticos também. E são vários caminhos que esse nicho, né, da felicidade, do bem-estar tem aberto. É muito bom, é muito bom. Quando você falou... E aí eu compartilho, né, em algumas coisas no meu Instagram, né? Eu começo assim a compartilhar, porque como eu sempre gostei muito do ser humano, né, de interceder, essa parte de orar pelos outros era algo que me apaixonava. E quando eu descobri a psicologia positiva, foi assim, casou muito, porque a psicologia me deixava meio assim, que aí eu vou querer, sabe, ajudar a pessoa logo, eu quero dar um caminho para ela, sabe, levantar e buscar a fé, e tem muito da espiritualidade também na psicologia positiva. Então, o meu foco é justamente esse, é juntar a minha fé, né, o cristianismo, com essa ciência e mostrar que a nossa religião nos ensina e nos dá caminho também para buscarmos a felicidade. Que ainda tem um certo preconceito, tá? Ainda tem aquela coisa que o budismo é que tem esse caminho, sabe? Uma coisa meio mais assim, desse tipo. Mas meu foco é esse. Eu vou terminar os estudos em teologia para juntar as duas coisas e mostrar existe, que é gente, a psicologia positiva, né? A psicologia positiva, que a gente chama de catafática, ela é baseada na graça e na misericórdia. Existe uma mais negativa, a gente chama de negativa, né? Que é aquela voltada à luta contra o pecado. A teologia que você está falando. A teologia, né? também. Isso aí. E existe uma teologia positiva, né? Quando você falou aí, eu me lembrei muito Vocês trabalham nesse curso a logoterapia? Então, do Viktor Frankl? Viktor Frankl. Então, tem uma partezinha que a gente estuda, né, que é o estudo sentido. É muito ligado. Em busca de um sentido. O livro dele, são 2 livros que eu indico a vocês. Eu vou trazer, eu tenho aqui na minha biblioteca, eu vou trazer amanhã,
que é o Em Busca de um Sentido e um Deus Ignorado. Isso. São 2 livros muito bons do Viktor Frankl. O Em Busca de um Sentido, Em Busca de um Significado, né, é muito legal. Ele é a base, né, e ele passou pelo campo de concentração. Você Sim, falou aí? sim, isso mesmo. É um dos pilares, né? O sentido, o Eu me significado, tratei, é um dos pilares da psicologia positiva. eu me tratei com a logoterapia A e foi logoterapia. muito bom. Lá no início dos anos 2000, eu tinha um amigo meu que era ex-padre, mas ele hoje é casado, participa da igreja, ele trabalhava com a congregação que ele fez parte como psicólogo. Ele foi psicólogo aqui dos Salesianos, ele voltou para Minas. E ele e a esposa são 2 logoterapeutas. Eu te indico. Vou te dar de presente. Você tem? Não tem. Os 2 livros? Não. Vou te dar de Eba! presente. Mais um É pra muito coleção. legal. É muito bom. Viktor Frankl é muito bom. E é exatamente quando você falou, falei, e é a terceira escola de Viena. A primeira é Freud, a segunda é Jung e a terceira é o Viktor Frankl, que é a logoterapia. Muito bom. Não trata a coisa como doença. Uhum, isso aí. Isso Né? aí. Os Eu te dei problemas assim, como... só na matéria, uma coisa bem pincelada, mas eu tenho mesmo que aprofundar um pouquinho nessa parte do sentido, que é muito, muito 10. Tem muita gente que se cura, sai, sabe, da depressão, Muito. indo por esse caminho aí da busca do sentido. É muito legal. Então vamos aproveitar que o pessoal já está chegando, né? Olha que nós temos 25 minutos. Né? Se vocês estão gostando, compartilha, convida os amigos, segue. Como é que é o seu Instagram, Ariadne? Vou botar aqui embaixo. @arifirmo. Só que com H e @arifirmo. Deixa eu ver se eu decorei. @ARHYFirmo. @arifirmo. Olha que eu não li, agora que eu estou lendo aqui, apareceu. Tá? Então, gente, vamos dar início. Tá? Vamos dar início. Eu estou aqui sempre, ó, essa medalhinha. Até veio um senhor procurar, ó. Essa aqui, tem uma que custa R$10, ó. Dá para ver, não dá? Dá. Olha que bonita Tá ela. linda ela. Ó, temos aqui na igreja, tá? Ó. Eu uso sempre a medalha de São Bento. Apesar de eu ter a minha aqui, ó, do lado de cá, ó. Eu tenho a minha tatuagem aqui, ó. Eu tatuei a minha medalha de São Bento. Eu ando com a minha medalha de São Bento. Essa aqui não dá para perder. Essa não dá para perder. O crucifixo tem também, ó. As pessoas me perguntam, mas padre, se eu tenho uma caveira aqui, por que você tem uma caveira? Não sei se vocês repararam a imagem de São Francisco de Assis, ele tem uma caveira. A caveira representa exatamente a irmã morte. Morte. É a relação da... Se bem que essa caveira tradicional aqui, ó, com os 2 ossinhos, ela representa, segundo os piratas, né, a cabeça de São João Batista. Sabia? Sabia não. Ela nasce a partir dos remanescentes dos templários e representava a cabeça de São João Batista. É uma história muito bonita, muito interessante. Um dia eu conto, mas isso aí é outra história para uma outra live. Então, vamos dar início. Estou aqui com a minha pedra de São Miguel, com nossa relíquia de São Bento, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Antes de começar, só lembrando que no sábado eu li a consagração do Papa, que ele pediu para a gente fazer, e eu fiquei assustado.
Olha que eu não sou de me assustar. Então, nós estamos precisando, gente, rezar. Então, eu quero fazer, assim, uma intimação aos nossos amigos. Quarta-feira, tira um tempo, sai de casa, vem para a missa de São Miguel. Vamos pedir a São Miguel. Eu agora mudei um pouquinho, estou começando a rezar as orações pré-missa. Eu até vou te chamar, Ariadne, se você chegar um pouco mais cedo, eu vou botar você também para rezar comigo. Você, Janete, né? E a gente começar a rezar pelo ritual. Eu estou fazendo as orações do ritual, né? Então, todas as orações que o ritual propõe durante o ritual de exorcismo, eu estou fazendo a partir de agora na missa, pré-missa. O Salmo, a ladainha dos santos, o Salmo 90, alguns textos dedicados a Nossa Senhora. É fundamental, nós estamos precisando rezar pela paz nesse mundo. Estamos num momento que precisamos fazer isso, tá? Como também precisamos trabalhar firme na nossa apostila, tá? E hoje o tema é precisamos estar repletos do Espírito Santo. Nós trabalhamos na semana passada os bloqueios para a cura, lembra? Trabalhamos também sobre os problemas emocionais, né? O Pai Nosso como a chave da cura total, tá? A missa de São Miguel vai ser transmitida, tá, Cátia? Trabalhamos também já, só para fazer uma retomada aqui para o pessoal rápida, orar pela cura como Jesus quer. Falamos também do que você quer que eu faça, que é o que Jesus quer pedir a gente na oração. O que você quer que Jesus faça para você no campo da cura. O perdão é o caminho da cura. Nós falamos sobre o perdão como caminho de cura. O ministério de Jesus, tá? Foi uma aula que está tudo aqui no nosso Instagram, né? Que a gente deixou aqui. Deus escuta a nossa oração, também foi um tema. Já estamos bem adiantados, né? Já. A última foi o passo mais importante, é descobrir a causa raiz, né? A causa é a raiz. O curados pelo amor de Deus, nós trabalhamos já. Eu estou indo lá atrás. Como o demônio penetra em nossas vidas. E o primeiro encontro, a cura interior é a cura mais importante para nós. E o primeiro encontro foi esse, assumir que precisamos de cura interior. Tá? E a cura no Senhor através do amor. Hoje, vamos iniciar esse. Precisamos estar repletos do Espírito Santo. Então, Ariadne, por favor. Em primeiro lugar, quero dizer que é muito bom estar aqui novamente, na Canção Nova. A primeira vez foi em 1999. Depois vim no início do 3º milênio. Posso, nesse momento, imaginar como Jesus se sentia quando estava diante das multidões. Ele sentia compaixão pelo povo, pois eram como que ovelhas sem pastor. Este é o sentimento que tenho ao visitar diversos países durante meu ministério. E por isso, eu quero falar sobre este primeiro passo em direção à cura total e à saúde total. Uma coisa que ele está falando que é muito importante, gente. Muita gente, sobretudo nessa pandemia, muitas pessoas são como ovelhas sem pastor. E estão, assim, desesperadas e indo atrás de muita gente. Quando, na verdade, nós precisamos ir atrás do bom pastor. E o bom pastor é Jesus. O bom pastor não é Padre João, o bom pastor não é Padre Bartoli, não é Padre Giovanni, não é Padre Marcelo Rossi, não é Padre Fábio de Mello. O bom pastor é Jesus Cristo.
não é o padre Reginaldo Manzotti, não é fulano de tal, não é Beltrano. O bom pastor é Jesus. Tá? É claro que nós temos assim a tendência, né, a buscarmos olhar nas pessoas o Cristo. Mas é importante olharmos o Cristo apesar das pessoas. E aprendermos a olhar para aquilo que nós, tanto cada um desses padres que eu falei, tem de bom. Apesar dos nossos defeitos e pecados. Mas olhar para o bom pastor que é Jesus. Nós não estamos olhando para Jesus, bom pastor. Às vezes nos apegamos nos nossos afetos e nas nossas carências às pessoas. As pessoas. Ok, você pode ter a sua empatia, você pode ter a sua simpatia, você pode ter a sua, como é que se diz? Quando a pessoa, afinidade. Afinidade. Mas o bom pastor é Jesus. Então, vamos aprender a olhar para Jesus. Olhe o Evangelho, não tenha medo de olhar o Evangelho. E as pessoas, às vezes, estão numa carência e muito buscando as ovelhas, estão muito buscando as pessoas, quando o bom pastor é Jesus. É claro que na minha vocação eu me configuro a Cristo, mas é Cristo que devemos buscar. Isso aí, às vezes, é até uma coisa que choca o que eu estou falando aqui. Mas é uma coisa real. Porque deveria ser muito compreendido isso, né? Mas as pessoas realmente têm uma identificação ou são tocadas pelo Espírito Santo através da palavra daquele padre, daquela pessoa, e aí transferem toda a graça, toda sabe, a importância daquele momento para aquele ser. Ele só foi um canal da bênção. Ele só foi usado para aquilo, mas é Jesus o nosso foco. Aquele é um ser humano que ele pode falhar, ele pode, em algum momento, não corresponder à expectativa do que você imaginou, como a gente falou nas outras lives, né? Que a gente cria, né, uma imagem das pessoas. É involuntário do ser humano fazer isso. Então, se a gente não tiver a consciência que estamos seguindo Jesus, a gente vai largar a igreja, a gente vai se afastar, a gente vai trocar de igreja e assim você vai. Igual um viajante. Cada hora, cada pessoa está num lugar. E no fundo, você não vai atrás de Jesus. Você vai atrás daquilo que você quer construir de Jesus. Exato. E aí, para você ser vulnerável a uma seita, é muito fácil. Muito fácil. Tá? E eu ainda digo mais. O que não falta aqui na internet, o que não falta em grupo de zap, são pessoas desconstruindo as imagens dos padres para que as pessoas achem que aquele padre ali, ou qualquer outro, seja, entendeu? Um caminho que você não deveria ir encontrar Jesus. Quando Jesus, ele é capaz de usar quem? Os pecadores. Pecadores, exatamente. É quem ele quiser. Não tinha nenhum perfeitinho. Não tinha nenhum perfeitinho na história da salvação. Quem foi que contou a história do padre alcoólatra, gente? Tem uma história que saiu nesses dias na internet de um padre alcoólatra que saíram criticando esse padre, né? E esse padre... É uma história muito bonita. Eu vou recuperar essa para nas próximas lives, a história do padre alcoólatra. Eu vou tentar achar. Porque tentaram desconstruir pelo fato dele ser alcoólatra. E as pessoas não sabiam e não entendiam por que ele havia se tornado alcoólatra. Era um padre oriental, era um padre ortodoxo. É uma história muito bonita. O porquê que ele se tornou alcoólatra dentro da cultura dele. E o quanto aquele homem foi santo. Ele depois foi santo. Você pode trazer esse tema numa live para a gente aproveitar e falar sobre essa questão dos padres. Para as pessoas refletirem um pouco. Vamos essa questão toda. Falar sobre isso. Eu acho que é importante. Muito importante. Sabe? E isso eu estou falando porque realmente o que o Padre Rufo está falando aqui ainda é muito atual. Ele está falando lá em 99. Mas depois da nossa pandemia, a gente vê ainda o povo ainda muito mais
sem pastor, ovelhas sem pastor, perdidas. Sim. Não sabendo lidar com os pontos de referência. Isso é muito importante. Vamos para o segundo parágrafo. Em qualquer vez que visito um desses mais de 85 países que já visitei, eu sempre começo partilhando o que a boa nova dos evangelhos nos diz. A Bíblia inteira é a palavra de Deus para nós. É a boa nova de Deus aos homens. Mas, se tivéssemos de resumir todos os 73 livros da Bíblia em apenas um versículo, devemos então ler e ouvir aquilo que Jesus diz a Nicodemos, no Evangelho segundo João, no capítulo 3. Nicodemos era um homem do bem. Era um dos grandes líderes do povo judeu. Ele não concordava com os outros líderes da nação judaica. Ele sentia que havia algo em Jesus que ele precisava conhecer. Ele não queria encontrar-se com Jesus de maneira pública. E ficou mudo. Não, voltou. Em maneira pública. Você parou de maneira pública. Isso. Porque os outros líderes poderiam ficar furiosos com ele. Nicodemos foi então encontrar-se com Cristo à noite, pois não queria que alguém soubesse. Também sabemos que durante a noite, normalmente, existe mais silêncio. Durante o dia, existe muito barulho e a luz do dia nos distrai com facilidade. À noite, conseguimos ficar sozinhos diante de Deus num silêncio maior. Continua ou você quer fazer um comentário? Não, continua. Pode. Lemos no primeiro capítulo do Evangelho, segundo Marcos, como que Jesus passava o seu dia. Vejam o que Jesus fazia todos os dias. A primeira coisa que ele fazia era abrir a boca e anunciar a boa nova à multidão. Ele também falava a grupos menores, não pregando, mas ensinando. Ele fazia isso o tempo todo, todos os dias. Ele sempre motivava as pessoas a mudarem de vida. Lembre dessa palavra, motivava. Motivava. Não era imposição, né? Não. E sempre de maneira positiva, motivando. Jesus, ele não ficava passando descompostura, brigando, cobrando, exigindo. Ameaçando. Atenção para isso. Ameaçando, fazendo chantagem emocional. Exato. Jesus, ele tinha uma profunda liberdade ao propor, ao falar. Lembra do discurso do Pão da Vida, João capítulo 6, que ele chega para Pedro no final e fala, tá todo mundo indo embora, né? E aí Jesus olha para Pedro e para os discípulos e fala, ué, mas vocês não vão com eles, não? E aí ele fala, São Pedro, mas Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Jesus não chegou assim, gente, vamos ficar aqui. Não foi bem assim que eu quis dizer. Não, vocês têm que ficar aqui, vocês são os meus amigos. Ah, não. Vocês vão embora? Olha lá, hein? Depois não reclama. E não, Jesus vai falou voltar pela assim... dor. Não, E ainda por cima ele olhou e falou, mas vocês também não vão? Vocês também não vão? Entendeu? E ele diz realmente, vocês também não vão embora com eles? Vai, pode ir. Entendeu? Óbvio que pela dor a gente volta, infelizmente, né? Às vezes a gente tem que avisar. Sim. Mas mesmo não em tom de ameaça. Mas tem que dizer, olha, gente, se não vem pelo amor, vai pela dor. Não desistam.
Chega a Mas emocionar, né? Porque é uma segurança tão grande, uma serenidade, uma é a mansidão, liberdade. É a liberdade. respeitando a liberdade do ser humano. E é tão difícil da gente conseguir replicar isso, sabe? É um modelo que está ali para a gente há tantos, olha quantos anos, milhares de anos, sabe? Que esse modelo está ali, à nossa disposição para a gente olhar e copiar e aprender. É verdade. É verdade. Em segundo lugar, Jesus alcançava as pessoas que tinham necessidade dele. Ele curava a todos. Os doentes físicos, os emocionalmente abalados, todos. Jesus curava a todos. E também os libertava de todo o mal. E a terceira coisa que Jesus fazia era encontrar-se com as pessoas de maneira pessoal. Ele até mesmo ia à casa das pessoas, como fez na casa de Pedro. Para Jesus, uma pessoa é tão importante quanto uma multidão. E por isso, ele, como um bom pastor, ia atrás da ovelha perdida. então vamos repetir esses 3 pontos. Primeiro, ele Abria a boca, ele anunciava o abria a evangelho. boca à multidão. Ele sempre motivava as pessoas a mudarem de vida. Segundo, alcançava as pessoas que tinham necessidade dele. Ele curava Curava. todos. E terceiro, encontra-se com as pessoas de maneira pessoal. Uma pessoa é tão importante quanto uma multidão. E por isso ele, como bom pastor, ia atrás da ovelha perdida. A gente viu isso domingo no Evangelho, na casa de De Marta, que ele Marta, visitou Maria e Lázaro. Maria e Lázaro. Aliás, prestem atenção na homilia da Segunda-feira Santa, porque vai contar uma coisa muito interessante. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ele fez um jantar na casa de Lázaro. Marta fez um jantar, muito provavelmente para celebrar. E as pessoas iam lá muito mais para ver o Lázaro ressuscitado que Jesus. Eu não vou dar spoiler dessa homilia. Assista, porque bate com aquilo que eu falei no Evangelho. Tá? Segunda-feira Santa. E terceiro, então Jesus ia à casa. Lembra que ele chegou a querer ir na casa daquele... E é interessante, olha o tipo de casa que Jesus ia. Só tem um caso que eu vi que Jesus foi na casa de um fariseu, que ficou reparando, pensando assim, ele estava lá e uma mulher também se aproximou dele e ungiu ele, e lavou os pés com as lágrimas, e ele ficou falando, murmurando na cabeça, e Jesus olhou para ele e passou uma... meio que levemente ele falou uma coisa. Mas normalmente Jesus é na casa de quem? De Mateus, de... o que mais? Lá de Jericó, não é que é o nome dele? Zaqueu. Zaqueu. Na casa de Jairo, na casa de Pedro, de Marta, Lázaro, Maria. Quando ele quis ir na casa do centurião, o centurião não deixou, lembra? Mas ele queria ir. E isso Olha a gente as casas que trazendo, Jesus... e a gente trazendo para o nosso dia a dia, às vezes a gente imagina, ou porque estamos distantes, ou porque não estamos com a nossa disciplina de oração, a gente imagina que é tão improvável a visita de Jesus na nossa vida, no nosso lar. Mas olha, a fé dessas pessoas, o desejo de receber Jesus era suficiente para que ele visitasse. Ele não tinha uma lista de pré-requisitos para que ele chegasse nessa casa. E não eram Pessoas casas de não pessoas certinhas, não. certinhas, não eram. Então, não importa o que você está vivendo, o tamanho do pecado que você, né, cometeu, ou que você ainda está, mas Jesus ele pode te visitar. Ele não tem essa discriminação que muitas vezes nós, seres humanos, temos. Nós é que temos, ele não.
Ih, travou. Não, destravou. Voltou? Destravou. Voltou. E ainda tem uma quarta coisa que Jesus fez. Isso. Depois de passar o dia inteiro em seu ministério, Jesus passava a noite inteira em oração. Você, às vezes, pode passar a noite inteira num Lollapalooza, você pode passar a noite inteira numa Sapucaí, Rock in você Rio. pode passar uma noite inteira no Rock in Rio, você pode passar uma noite inteira jogando pôquer, você pode passar uma noite inteira jogando videogame. O que mais? Não é? É. Vendo filme, maratonando série, Série. fazendo coisinhas, fazendo coisinhas. Mas por que não Em oração. também? Eu não estou dizendo para você não fazer nada disso, pelo amor de Deus, né? Mas por que também não passarmos uma noite em oração? Passarmos uma noite com o joelho no chão. Pede ao padre da sua paróquia, padre. Vamos, eu ia falar isso agora. Você tirou da minha boca. Padre, Vamos me marcar. empresta a chave? Posso passar a noite lá no Santíssimo? Eu já fiz isso, sabia, aliás? Eu nunca fiz. Às vezes eu cochilo. Eu tenho vontade. Às vezes eu cochilo. Eu fiz. Na época do cerco de Jericó, então, porque na minha época cerco de Jericó não é esse cerco de Jericó Nutella que tem aí hoje, não. Na época a gente passava a noite toda em adoração. Eu entrava 10 da noite, saía 6 da manhã, 7 horas. Olha. E ainda ia para o trabalho. Tinha gente que ia para o trabalho. Entendeu? E não matou ninguém, não. Sabe? E isso dá um fortalecimento espiritual, Sim, gente, muito grande. As pessoas acham que cansa. Não, não é cansativo, não. Uma vez eu fiz um velório a noite inteira. Depois de uma dormidinha de uma hora, 40 minutos, estava novo. Aí, o ó, pessoal a Lê quer também. Vamos marcar. Vamos. De um sábado para domingo. Ó, o pessoal no carnaval passa a noite lá na Sapucaí, acorda, dorme uma horinha, depois vai pro bloco. Pois, se você tem disposição para isso, eu tinha um pessoal que tocava aqui na igreja, que tocava na noite, aí saía do trabalho, ia para a igreja direto, virado, e tocava na missa, depois ia embora. Que tinha esse compromisso dela com Deus. E assim, às vezes a gente fazer um momento desse de adoração, de silêncio, se você quiser dormir, você dorme, se você quiser ficar acordado, você fica, se você quiser cantar, você canta. É uma maluquice? Não. Não. Imagina o quanto que Deus pessoal... não fala, gente. Deus deve falar muito, muito. Vocês querem fazer isso? Ó. Eu quero. Ó, quem tá... Por isso, quando os apóstolos procuravam por Jesus e não o encontravam, eles sabiam. Você vai ler? Não, pode ir. Vai. Eles sabiam que o mestre havia passado a noite inteira em oração. Esta foi a coisa mais importante que Jesus fez. Passar a noite inteira em oração. Assim, ele sabia o que o Pai queria que ele fizesse no dia seguinte. Que coisa linda, né? Ai, gente. Muito lindo. Continuando. Uma vez por semana, eu passo a noite inteira em oração. Fico dentro da capela rezando. Eu penso que este é um segredo do nosso ministério. Se você quer ajudar as pessoas ao seu redor, siga o exemplo de Jesus, pois você não conseguirá dar ao povo o que não recebeu de Deus. Se você quer ajudar a sua família e as pessoas que lhe procuram, saiba que o primeiro exemplo que você deve imitar é o de Jesus. Você não precisa ler a Bíblia inteira para isso. Leia este primeiro capítulo.
do Evangelho segundo Marcos. Aplauda a palavra de Deus. Ó, eu vou fazer uma proposta para o pessoal que está aqui. Vamos fazer um grupo. De 10 da noite às 6 da manhã. 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 pessoas. Cada uma faz 1 hora e as outras ficam lá, pode cochilar. Leva ali um colchão, aquele colchonete de coisa. Sim. E vamos fazer uma vigília de oração. Ah, mas eu quero ficar 2 horas. Tá, mas aquela hora de tal hora a tal hora é fulano. É 9 pessoas. 9 apaixonados por Jesus. Quem quiser fazer, a gente pode fazer aqui na igrejinha de Fátima, é tranquilo, tá? A gente bota lá o Santíssimo, entendeu? Mas é para dar o nome e vir, entendeu? É para passar, a gente faz um café, é bom que de madrugada a gente pode pedir um iFood, quem quiser tomar um café. Hoje em dia, né, o aplicativo entrega, e você toma um café, a gente faz uma adoração, um canto. Vamos marcar esse desafio da madrugada, o madrugadão. Ai, vai ser muito bom. Vamos fazer, sério? Vamos propor 9 pessoas. Com certeza. Ah, mas eu quero mais. Aí um horário fica 2 pessoas. Se tiver mais gente, a gente divide em 3 pessoas, maiores, 4 pessoas, entendeu? E aí a gente faz um madrugadão ali diante do Santíssimo, expõe o Santíssimo. Então tá proposta aí, vamos fazer esse 4º ponto de Jesus. Se você quer ajudar as pessoas ao seu redor, siga o exemplo de Jesus, pois você não conseguirá dar ao povo o que não recebeu de Deus. Se você quer ajudar a sua família e as pessoas que lhe procuram, saiba que o primeiro exemplo que você deve imitar é o de Jesus. Entendeu? Então, ninguém solta a mão de ninguém. Entrou 10 horas da noite, vou pedir alguém para trancar lá do lado de fora. Se o iFood tiver que entrar, vai entrar pela janela, porque ele tem como entrar pela janela. Ninguém sai. Isso. Não tem essa de, mãe, larga o celular. Vai ser a gente coloca lá o despertador e sem o celular. Vai ser lindo. Entendeu? Nossa, já tô sem celular. Madrugadão no Senhor. Olha, você tenha certeza que vai ser uma experiência muito legal. E isso vai ser uma coisa que vai... Quem sabe eu faço uma missa 3 horas da manhã? Só pra gente, hein? Hein? E aí aquela missa da madrugada, né? Pode ter música, pode ter música. Mas a gente... Com música, um louvor. Pode ser com música, louvor, com canto, com pulo, com o que você quiser. Isso. Com silêncio. Isso, momento de silêncio. Entendeu? A gente põe... de tudo, um pouco de tudo. Isso, eu fazia isso na Ilha da Conceição. Tá? Nós vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos fazer somente Deus pode dar uma vida nova. Somente Deus pode dar uma vida nova. Quarta-feira, gente, venham para a missa de São Miguel. Né? Vamos rezar na missa de São Miguel. À noite, de manhã. Eu só tô na da noite. Calma, né? que Ale. Vou tentar chegar um pouquinho mais cedo. Mas... Ale, calma, o que, Ale? Eu fiquei preocupado. Calma de quê, mulher? Ela quer sugerir as datas, a Lê tá empolgada. Ale, não vou deixar ele esquecer, não. Pode deixar, que eu vou pegar no pé dele. Tá, vamos pensar nas 3 datas. Amanhã a gente... Tem que ver É isso aí, vamos. Tem gente que tem filho de férias, né? E assim... vamos estudar. Amanhã a gente vamos amadurecer essa proposta e fazermos o primeiro madrugadão.
Isso. E quem sabe, começando aqui em Fátima, depois a gente se espalha em outras igrejas. Os 9 daqui chamam 9 de outros lugares. Eu acho que o ideal é essa aí mesmo, Alessandra, de sexta para sábado. Para mim é o melhor dia. E é um dia forte de oração de 6, tá? Sexta. Viremos com algumas datas, tá? Sim. Datas interessantes, hein? Viremos com algumas datas, tá? E No seminário, nós... Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu falei da psicologia positiva, tem um projeto que eu estou preparando para a igreja. Tenho que conversar com o senhor. Um projeto para a gente fazer aí de alguns, ou um dia ou 2 dias, entendeu? Fazer uma junção aí de um retiro, juntando as duas coisas. Vai ser muito legal. Lembrando que aos sábados nós temos um grupo de oração, sempre na igreja, às 2, né? 2h da tarde. Tá bom, gente? Vamos pegando aí o objeto que representa o seu trabalho, o objeto que representa o seu emprego. Coloca aí que nós vamos abençoar agora. Eu acho que o melhor dia é de sexta para sábado, sabe? Porque aí a gente pode aproveitar o sábado, sair de manhã cedo. Vai de bicicleta, guarda a bicicleta lá na igreja, já sai para pedalar, já sai para... Pessoal aí, olha aí, o pessoal de Alagoas, Angelina. Tá? E aí, quem sabe, a gente transmite e você que está longe, está perto. Pode participar de casa, verdade? Pode. A gente pode ainda fazer com transmissão. Nós temos o 24 horas da igreja, que está sempre lá. Sim. Né? Você já vai ver. E a gente pode colocar o áudio no 24 horas. Isso. Então, fica no YouTube e a gente pode também fazer a transmissão aqui pelo nosso Instagram. Isso. Né? E fica legal, tá? E aí a gente se torna uma família. O ideal é o presencial. Sim. O ideal, o certo é o presencial. O YouTube é porque nós temos câmeras na igreja, entendeu? Então, quem está longe pode até aproveitar. Tá? Então, eu vou pegar aqui a Pedra de São Miguel, a Relíquia de São Bento. Coloque as suas ferramentas. O Vitor está colocando aqui as ferramentas de trabalho. Coloque aí a sua razão social, o seu contrato, aquilo que representa a sua carteira de trabalho, pedindo na intercessão de São José, na intercessão de Santa Edviges, a bênção sobre todos as carteiras de trabalho, a bênção sobre os crachás de emprego, os currículos, os processos seletivos, a bênção sobre as empresas, os empreendimentos, a bênção sobre o seu negócio particular, seus objetos de uso no trabalho, se seu objeto é uma caneta, se seu objeto é um computador. Desça sobre cada um desses objetos que estão sendo aqui colocados diante da nossa live e que representam o trabalho, o emprego, que representam uma possibilidade de uma nova vida, de uma vida estabelecida no negócio, no empreendimento. Desça sobre cada um desses objetos, na intercessão do Arcanjo São Miguel de São Bento, livrando-os de todo mal, livrando-os de toda a ação de malícias do demônio, de toda inveja, de toda negatividade. Vai quebrando agora toda a articulação maligna. Maria Santíssima, desatadora dos nós, vai desatando todos esses nós. Desça sobre cada um deles a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no Ele meio está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã nós vamos fazer uma bênção especial. Todo mundo que vai fazer concurso, prova, está passando por seleção, prova da ordem, prova da Enem, vestibular, prova de concurso para passar no funcionário público, enfim, tá? E amanhã, se Deus quiser, às 8 horas, Ari, obrigado muito. Pessoal, que bom, estamos formando aqui essa família de fé novamente e vamos continuando esse trabalho. Amanhã nós vamos continuar sobre Nicodemos, e vamos falar somente Deus pode nos dar uma vida nova. Somente Ele. Tá bom? Fiquemos em paz. E, compartilha. Quarta-feira eu quero ver todo mundo presencialmente na missa de São Miguel. E o pessoal que não pode vir, reza com a gente. Faz o Pix, hein, galera? A gente precisa, tá? E compra alguma coisa, tá? Na nossa maquininha aqui, que também a gente usa muito para poder pagar as nossas contas. Vamos fechar essa meta aí de março, que foi um mês bem apertado aí pra gente, tá bom? Fiquem em paz. Fiquem Boa com noite, Deus. Ari. Boa noite. Sua bênção, Tchau, Pai. tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau, gente.